Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos de como a geografia aparece nos vestibulares. E hoje, ó, simulado, né, da Unicamp, esse ano 40 anos aí do vestibular da Unicamp. Eu estou usando aqui a prova QIT, né? Então vamos lá. Tem bastante tema geográfico e para variar, é claro, geografia deve ser a maior parte das questões também. Eu não contei, mas vocês vão ver que tem geografia pra caramba, né? Por exemplo, a questão 2, ela é um tema geográfico, mas é uma questão de inglês e basicamente a resposta é tradução, né? Mas aqui tem uma propaganda, né, uma publicação ali da Acnur, né, aquele braço da ONU para os refugiados, né? E aqui um texto que se o aluno só traduzisse isso aqui, né, ele já respondia a questão, né? Mulheres que são deslocadas à força, né, se tornarem refugiadas, eu não sei traduzir certinho o pé da letra, né, tem maior probabilidade de experimentar, né, violência íntima, de serem abusadas, né, e aí você tinha que encontrar aqui, é bem tradução do que tá, se eu não me engano é a letra D, mas eu vou deixar para um professor de inglês explicar, né. Aqui tem um outro tema geográfico, né, sobre redes sociais, né, entra mais em sociologia, filosofia, né, mas a gente também fala um pouquinho dessa parte de tecnologia. E aí lá na frente, questão 15, né, essa primeira aqui, ó, geográfica. A América do Sul apresenta uma diversidade de compartimentos de relevo, reflexo das diferentes estruturas geológicas associadas a vários processos morfoclimáticos, atuantes no período atual e em outros períodos geológicos. O mapa a seguir apresenta as características geológicas do território sul-americano, né? Então, aqui, ó, cor preta na legenda, né? Cordilheira dos Andes. Cor mais clara, né? Cobertura fanerozoica. Tá cobrindo, já tem uma pista boa aqui, né? Da província subandina. Plataforma patagônica, embasamento da plataforma sul-americana, né? E aqui tem uma legendinha, né? Plataforma sul-americana número 1, escudo do Brasil Central, escudo do Atlântico, plataforma patagônica. Bem, escudo, né? Escudo, maciço, cráton, são coisas diferentes, se vocês procurarem aí na internet, mas eles remetem, né, a relevo antigo e rochas cristalinas, né? Então, plataforma, embasamento também, né? E aí a gente tem que achar o que está correto, né? Letra A. Nos dobramentos modernos da costa oeste da América do Sul, os processos geológicos recentes são responsáveis pela formação da Cordilheira dos Andes, né? E feições de relevo com grande altitude. É essa, né? Você vai lá no. Lembra, né, que aqui nessa região tem choque de placas tectônicas, né? No Google Earth eu consigo ver até a zona de subducção aqui, né? E nesse pedaço, Cordilheira dos Andes, né? Formação de relevo nova, recente, dobramento moderno. As outras, né? Letra B. No embasamento da plataforma sul-americana, predominam rochas sedimentares. Aqui, assim, embasamento é a base. Em cima da base vai ter rocha sedimentar. Tá? Se você olhar aqui, planície amazônica, por exemplo, planície Pantanal do Paraná, enfim, vai ter rocha sedimentar nesse lugar aqui, né? Mas o embasamento, né? Embasamento é cristalino, geralmente coisa muito velha, de continentes outros ali, enfim. Né? Então, no embasamento predominam rochas cristalinas, tá? Letra C.
Essa, inclusive, acho que era a pegadinha do negócio, porque o aluno ia lembrar aqui da planície, né? Planície amazônica ou planície pantanal, que tem rocha sedimentar. Mas no embasamento, o embasamento que está embaixo, né, dessa planície são rochas cristalinas. Letra C. Coberturas fanerozoicas, inclusive na província subandina, predominam compartimentos típicos de relevos de serra, montanha e planalto, com escarpa íngreme e altas amplitudes altimétricas, né? Geralmente, província subandina, vamos olhar aqui no mapa, né? Fanerozoica, província subandina, esse branco aqui, ó. O lugar que ele está pegando aqui, por exemplo, é o meio da floresta amazônica, Manaus, aqui, não é temperatura, grande amplitude, opa, grande amplitude altimétrica, né? Até porque aqui, né, é uma planície, né? Se tiver bem perto aqui, realmente, né, bem perto aqui, você tem o altiplano, né, que é aquela transição da montanha para um planaltinho, mas eu acho que não combina aqui. Deixa eu voltar aqui. Fanerozoico, Paraná. E montanha também não, né? Serra, Planalto, beleza, né? Mas a montanha vai estar na cordilheira, que seria aqui o preto, né? Também era uma outra forma de descartar esse item. E letra D. Na plataforma patagônica, associação de estruturas sedimentares, né? Plataforma patagônica, se eu não me engano, é um escudinho, né? Um planaltinho. Associação de estruturas sedimentares somada à presença de geleiras vão esculpir como planalto e planície. Aqui o cuidado, né? A planície ela não é esculpida, né? Pelo fato dela estar baixa, você vai ter deposição na planície. O planalto, de fato, ele vai ser esculpido, poderia ser esculpido por uma geleira sem problema, né? Mas não se esculpe a planície. Aqui, ó, do que tá, letra A de amor. Questão 16. Tabela aponta as 5 maiores produtores de café no mundo, sendo o Brasil o mais importante deles em termos de produção e exportação. E aqui ele traz, né, os 5 maiores produtores, Brasil liderando, né, dá um pouquinho menos do que a metade, né, de se somar aí o de todo mundo, né, e em volume de exportação ele é maior, mas me surpreendeu aqui o Vietnã, né, o Vietnã tá voando aí produzindo café. Vamos lá. Assinale a alternativa que identifica corretamente características geoambientais que ajudam a entender o porquê desses países terem se transformado em grandes produtores dessa rubiácea. Né? Então, aqui, ó, todos eles, né? Brasil, Vietnã, Colômbia, Etiópia. Eu sempre digo para meus alunos que tem que acender um mapa mundi, né? Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir de novo, senão ele não mostra os países. Aqui, ó, também é a letra A, né? Por quê? Colocando aqui os países, ó, então ele fala Brasil, Colômbia, Etiópia, parece o nome da Etiópia, Etiópia, Indonésia, todas essas ilhas aqui, né? E Vietnã são países, ó, da zona tropical do globo, né? Onde os cultivos ocorrem em áreas de temperatura média, elevada pluviosidade, em áreas de altiplanos. Solos vulcânicos costumam ser favoráveis à produção de café especial. Essas partezinhas aqui é para a pessoa lembrar aqui do Brasil, né? A terra roxa, né? Um solo de origem vulcânica. Hoje a gente planta café no sul de Minas, no Espírito Santo, né? Também uma área ali de Planalto, né? É a letra A. A letra B, localizam-se em sua maioria na zona subtropical do globo, né? Onde os cultivos ocorrem predominantemente em condições de temperatura fria, com baixa pluviosidade em área de planície, né? Assim, se a gente pensar que a gente planta no sul de Minas ou nas serras lá do Espírito Santo, na Serra Capixaba, em lugar mais frio, tá?
mas não é região subtropical e muito menos área de planície, né? Letra C. Localizam-se na sua maioria na zona equatorial. Equatorial poderia se aplicar, né, à Indonésia. A Indonésia, sem dúvida, é um país equatorial, né? O Vietnã já está mais para a zona tropical, né? O mesmo a gente pode dizer aqui, ó, da Etiópia, né? Ela não é um país equatorial. E vamos aqui para o Brasil, né? Quando a gente pensa que São Paulo, Minas, né? é, Paraná, Vale do Paraíba, né? Tudo área onde teve bastante produção de café, né? O café degrada muito solo, então ele vai mudando de lugar, mas hoje é sul de Minas e Espírito Santo aqui, né? Pega um pedacinho aqui do sul e sobe aqui, né? Parte da Serra do Espinhaço, tudo mais. Rondônia, até no clima equatorial, poderia ter um pouquinho aqui de café, até. Mas no caso brasileiro não predomina clima equatorial. E na Colômbia, se eu não me engano, embora a Colômbia tenha floresta amazônica aqui, o café é mais para cima, né? Já na zona tropical, ou onde já tem a própria cordilheira, né? Café da Colômbia aqui, Cali, Medellín, Cartagena, né? Um pouquinho mais para o norte do país. Então, não é, a sua maioria não é na zona equatorial, porque a maioria do café do Brasil, por exemplo, né, que é o maior de todos ali, não está na região equatorial. Também não vai ser na área da planície inundável, né? E solo arenoso normalmente não é fértil, tá? E a última zona temperada, esquece, né? A gente vende café para os europeus, eles não produzem café lá, já dá para eliminar de primeira. Então, letra A também. Depois, 17. Em termos absolutos, a alta disponibilidade hídrica do Brasil não garante necessariamente uma oferta adequada de água, pois os recursos podem estar concentrados em certas áreas e a qualidade pode não atender às demandas e uso econômico dos recursos hídricos. Né? Aquela coisa que todo mundo já sabe, tem água pra caramba lá na região amazônica, mas coitado dos caras que vivem lá, não tem acesso à água tratada de qualidade. Né? Vamos. Primeira, né? Então tem que pensar nesse assunto, né, de segurança hídrica, disponibilidade de água no Brasil, né, e ler as alternativas. Letra A. Construção de represas altera o fluxo dos rios e o transporte de nutrientes e sedimentos, facilitando a migração. Não facilita a migração, você tem uma barreira lá no caminho que não tinha para o coitado do peixe passar, né? Então não é a letra A. Letra B. Desmatamento e alteração do uso do solo mudam os padrões de drenagem. Inibem a recarga natural dos aquíferos e diminuem a sedimentação. O problema está aqui. Ela vai aumentar a sedimentação. Você desmatou, você deixou o solo descoberto, mais propício, né, a ser erodido e vai aumentar a taxa de sedimento em algum outro lugar. Né? Letra C. Introdução de espécies exóticas para a piscicultura causa supressão das espécies nativas. Se causou a supressão das espécies nativas, não vai aumentar a biodiversidade, vai diminuir a biodiversidade. Não é a letra C. É a D. Crescimento da população e padrões gerais de consumo humano aumenta a demanda por energia hidráulica, você vai ter que fazer mais hidrelétrica e vai despejar mais cocô das pessoas no rio, né? Mais esgoto. Então, letra D de dado. Questão 18 é questão de conta, né? Então, tem aqui uma figura A, tem aqui uma figura B, né? E você tem que encontrar aqui o que ele está pedindo, né? Então, assinale a alternativa que indica a escala do mapa A. Então, tem aqui, né? Distância em linha reta entre São Paulo e Belo Horizonte dá 500 quilômetros, né? Então, deixa eu abrir aqui um pentezinho. Vou me diminuir, por aqui para o canto. Então, fazendo a continha aqui. 2,5 centímetros é igual a 500 quilômetros. Ele quer saber a escala. A escala é sempre 1 para alguma coisa, né? E assim, na dúvida, olha aqui a escala numérica do mapa. 1 para que tal número, né? Sempre 1 e o número.
Então, 1 centímetro é igual a x. Aí você vai lá e faz aquela regrinha de 3, né? 500 quilômetros, x vai ser igual, né? Portanto, a 500 quilômetros. Eu estou fazendo rápido, porque eu não sou professor de matemática, na dúvida, né? Dividido por 2,5, né? X vai ser igual a 2, é 2, né? 200 quilômetros. Para eu transformar quilômetros em centímetro, eu coloco 5 zeros. Né? Se você não sabe disso, conversa com o professor de matemática, ele vai saber explicar mais do que eu. Né? Então, aqui 200 quilômetros, né? Você vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aí, a gente põe os pontinhos, que vai dar 20 milhões de centímetros, né? Ou do jeito que está aqui. Então, a gente fica entre a letra A e a letra C, né? Agora, a gente vai fazer a outra conta. Na outra conta, ele quer saber a distância real do mapa da letra B, né? Então, esse mapa aqui da letra B, ele está dando que 1 centímetro é igual a 140 quilômetros. 3,22 centímetros é igual a x. Né? E aqui tem que rolar, então, uma multiplicaçãozinha, né? E eu não vou fazer essa conta sozinho, né? Eu vou pegar aqui a calculadora, né? Então, 140 quilômetros vezes 3,22, 450,8, né? Até porque a gente estava entre a letra A e a letra C, né? 4.508 quilômetros em São Paulo não faz sentido, porque é tipo 4.000 e poucos quilômetros a distância dos pontos extremos do Brasil, né? Você podia ir por isso para fazer a dedução entre as duas que sobrou, mas é a letra C de cebola. Cadê? Então, questão 18, letra C de cebola. Questão 19. Eclosão da guerra entre Ucrânia e Rússia no ano de 2022 reacendeu questões geopolíticas existentes durante a Guerra Fria, envolvendo países do norte da Europa. Volta à pauta de discussão a adesão ou não de países nórdicos à União Europeia e à Organização do Tratado do Atlântico Norte. Assinale a alternativa que menciona corretamente países nórdicos, né, que não são membros da União Europeia, mas que aderiram à OTAN, né? Bem, recentemente, né, entraram na OTAN Finlândia e Suécia, né? Mas ele quer saber aí países, né, que não são membros da União Europeia. E eu acho que tanto Finlândia quanto Suécia fazem parte da União Europeia. Daí aqui, 19, Finlândia não é membro da União Europeia. Eu acho que é a letra B, Noruega e Islândia. É bem específica essa questão. Vamos confirmar aqui, olhando o mapa. Mapa União Europeia. Esse é o mapinha mais bonito. Abrir. Negócio chato. Aqui, ó. Noruega não faz parte da União Europeia, nem Islândia.
Deixa eu voltar aqui para a questão. Ah, países nórdicos que não são membros da OPE. Então, os dois não são membros da União Europeia, né? E vamos só confirmar o mapa da OTAN. Europa. OTAN. Não, mais aderiram à OTAN. OTAN, não. Ó, Noruega faz parte da OTAN antes de 97. Não tem Islândia? Islândia é membro da OTAN? Sim. Desde 1949. Essa questão é meio sacana, né? Porque ela pega um fato atual, né, que foi a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, mas ela quer saber um negócio de muito tempo atrás, né? Então é letra B de bola, né? Noruega e Islândia. Questão 20. Ao longo do Vale do Rio, estende-se a maior planície da Europa meridional, né? Se você prestou atenção nesse meridional, é sul, né? E aí daria para eliminar o Rio Reno, porque o Rio Reno é um rio da Europa Central. Inclusive o relevo da Europa Central de planície, ele é um rio que facilita a navegação, né? O rio que está sendo falado aí, ó, né, agricultura intensiva, alto rendimento, camponeses né, drenaram os pântanos, liberaram a terra, né? Ele vai falando um monte de coisa aí, né? Esse rio é o Rio Pó, e ele está no norte da Itália, né, onde está a maior concentração industrial do país. O que acontece, né? A gente quase não fala de Rio Pó nas aulas de geografia, tá? Mas acontece o seguinte, ó, tem os Alpes, né, aqui em cima, tem a Itália aqui também, né, uma área de relevo recente, e entre os Alpes, né, e o resto aqui da botinha italiana, aqui onde está Milão, né, tem uma planície, né, um valezinho que se formou, talvez pelo choque de, eu não sei, né, pelo choque de placas tectônicas dessa região, mas tem um vale, né, que é essa planície, e conquistar o Rio talvez foi o primeiro passo, né, para depois essas cidades ali se industrializarem, né, se tornarem centros importantes ali durante o Renascimento. Tem todo um negocinho de Veneza, né, dos caras terem fincado árvores na região pantanosa lá de Veneza para fazer as ilhas. É bem curioso, se vocês quiserem procurar. Mas a referência aqui é o rio Pó, que é um rio do norte da Itália, né? O Pó não é um rio do sul da Itália, tá? Então daria para eliminar o Reno pelo meridional, né, já que ele está na Europa Central, e também assim, né, o rio Reno, ele nasce na Suíça, marca a fronteira da França com a Espanha, corta a Alemanha e termina na Holanda, né? Não tem nada a ver com Espanha, né? Outro distrator aqui, né? Então, letra A de amor na questão 20. Questão 21, né? Tem aí um texto falando do direito à cidade. Representa um grito forte de união e de base para a mobilização política transformadora em muitas cidades e regiões metropolitanas. No entanto, esse slogan político potencialmente radical está sendo usado ideologicamente pelas instituições políticas que se apropriam dele para legitimar formas existentes de governança urbana sob o neoliberalismo. A partir do texto, né, é correto afirmar. Então, assim, essas questões a partir do texto, normalmente é mais português interpretação do que geografia, né? É a letra, se eu não me engano, A. As disputas por um direito genuíno à cidade envolvem revelar e enfrentar as múltiplas formas de apropriação que estariam esvaziando por meio de estratégias ideológicas da vertente neoliberal seu potencial radical. Tem um livro do Milton Santos chamado Espaço do Cidadão que ele fala um pouquinho disso, né? O direito à moradia
ele virou uma espécie de direito à propriedade, né? O sonho é ser proprietário de uma casa e não apenas ter um lugar bom para viver, digno, né? Mas enfim, né? Aqui a letra A. Letra B. Lutas por direito à cidade, perder o seu potencial propositivo para uma cidade mais justa e participativa, uma vez que a governança urbana incorporou os princípios do direito à cidade que enfraquecem o modelo de cidade. Não, o neoliberalismo está forte ali, né? Vai para São Paulo, olha os anúncios de apartamento de alto padrão, né? Se você pode, você compra. Letra C. As novas formas de governança urbana neoliberal transformaram as grandes cidades nas reivindicações. Nem vou continuar lendo, né? Não tem nada a ver. E a D. As formas de apropriação do slogan direito à cidade indicam que está havendo transferência de um conjunto de princípios da justiça socioespacial sob forte participação cidadã e popular. O texto não está falando disso, né? Ele está falando que o direito à cidade, né, era um slogan de mobilização política e transformadora, e esse slogan foi usado por instituições políticas se apropriando dele, né? Então, o texto não está falando disso. Questão 22, não é de geografia. Questão 23, né? Proteção, mistura aí geografia com sociologia, né? A proteção ao trabalho livre, expressa pela carteira de trabalho, foi um elemento fundamental da garantia do exercício da cidadania, ainda que historicamente as taxas de informalidade no Brasil tenham persistido em patamares elevados. A aspiração a um trabalho com carteira assinada esteve presente no imaginário de gerações da sociedade brasileira e significava uma esperança de inclusão. Os direitos assegurados pela carteira de trabalho eram um mínimo civilizatório, né? O cara trabalhava a vida inteira, ele tinha uma aposentadoria, tinha uma segurança, que no final da vida ele teria uma renda, né? Um tipo de amparo. Mesmo se ele ficasse doente, né? No curso ali da sua vida de trabalho, ele tinha algum tipo de segurança, né? Por isso era um seguro social. Os direitos assegurados pela carteira, mínimo civilizatório, parâmetro para avaliar qualquer contrato de trabalho, até mesmo no mercado informal. Nas últimas décadas, esse imaginário tem se transformado junto à reforma trabalhista, com alterações nas formas de contratação e criação de novas ocupações, né? Texto 2. Estima-se que 1,7 milhões de pessoas trabalhem em plataformas digitais, a uberização, né? O cara que dirige Uber, entrega iFood, né? Ou trabalha em algum tipo de profissão ali plataformizada, mediada aí por essas plataformas, especialmente como motoristas e entregadores. 70% deles começaram a atuar a partir de 2019, a maioria são homens negros sem carteira de trabalho assinada, né? A partir da leitura dos textos 1 e 2, é correto afirmar que as novas ocupações, como a de motorista e entregador por aplicativos, vão fazer o quê? Letra A. Expressa as transformações no imaginário sobre trabalho e visam reduzir as taxas. Na verdade, aumenta a informalidade, não está reduzindo a informalidade. O texto, inclusive, está falando disso. Letra B, amplia o alcance. Não, reduz. O texto está falando que reduz, né? Respondem ao imaginário. Não, está indo no caminho contrário, né? Antes as pessoas tinham esse imaginário, agora o cara quer algo mais imediatista, né? É a letra D. Expressam as transformações no imaginário sobre o trabalho e limitam o alcance da carteira de trabalho como horizonte de direito para os trabalhadores brasileiros, né? Então aqui letra D. Pessoal, 24, ela é de sociologia, mas é um tema geográfico, né, que é a escala 6:1, né, que apareceu aí, esse ano foi debatida, né, agora acho que está no Senado para ser votada. Depois, questão 25, né, também é uma questão de sociologia, né, questão de gênero aí envolvendo população feminina. Questão 27, eu só vou comentar que eu adoro esse texto aqui do Rousseau, né? O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: isto é meu. Encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo.
Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancado às estacas, tivesse gritado aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor! Estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Né? Na verdade, as pessoas reconheceram o direito do outro porque elas também queriam cercar e que reconhecessem o seu direito. Né? Mas eu gosto muito dessa situação. Mas é filosofia, sociologia, isso aqui. Né? Mas esse textinho é bem interessante. Depois aparece geografia de novo, na questão 34. Cada vez mais as mudanças climáticas podem ser notadas nos diferentes cantos do mundo. E as ações para conter e reverter os danos se fazem urgentes, como explica o site das Organizações das Nações Unidas, a ONU. É nesse cenário que surge a COP, uma conferência envolvendo diferentes países criadas pela ONU em 21 de março de 1994, para prevenir por meio de ações as intervenções humanas perigosas no sistema climático mundial. Assim, a COP é o lugar onde o mundo se reúne para chegar a um acordo sobre as formas de lidar com a crise climática. Como limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, ajudar as comunidades vulneráveis a se adaptarem aos efeitos das mudanças climáticas e atingir emissões líquidas zero até 2050, entre outras medidas assinadas no Acordo de Paris em 2015. A partir da leitura do texto, publicado pelo National Geographic, em 2023, assinale a correta. O Acordo de Paris é um referencial na temática do enfrentamento das crises climáticas e mantém-se como país da China, Rússia e Estados Unidos. Né? Eu não sei da China, mas eu acho que ela não é tão atuante, né? Até porque ela é a maior poluidora de carvão nas COPs. Emissora ali de efeito estufa, né? Gases de efeito estufa. Estados Unidos, eu sei que tem um histórico de não participar dessas conferências, né? A Rússia, na época que ela era mais importante, em 97, não participou do protocolo de Kyoto, né? Então, assim, os grandes países poluidores não estão muito ligados nessa questão, tá? Não é a letra A. Letra B, a COP aborda o tema da justiça ambiental, já que as mudanças climáticas afetam em igual medida os grupos humanos. Isso é mentira também, né? Porque quem é mais pobre sempre se ferra mais, né? Não dá, né? Problema todo mundo tem, né? Mas é melhor chorar dentro de uma Mercedes com ar-condicionado ligado do que num ônibus cheio de gente, já dizia Clodovil, ex-deputado federal. Né? Então não afeta todo mundo igual. Letra C. A COP foi criada em contexto de globalização, 94, né? Bastante auge ali da globalização, o mundo vai dar certo, a gente vai funcionar bonitinho, né? Aposta internacional em impactos globais para o enfrentamento da crise climática. É essa, né? A referência de 1,5 graus como limite do aumento da temperatura foi atingido em 2015, já que os países aderiram à COP. Né? Eu não sei se ele foi atingido ou não, né, exatamente nessa data, mas assim, né, os países todos não aderiram e geralmente quem polui mais não está dentro desse negócio. Né? Próxima. 38, então aqui, ó, só lembrando a letra C, tá? 38, essa é geografia e biologia aqui, né? A aquicultura é uma alternativa à pecuária em regiões ricas em recursos hídricos como a Amazônia. Além do seu potencial para aumentar a oferta de proteína, há a possibilidade de estimular as oportunidades econômicas em áreas ameaçadas pelo desflorestamento e pela perda de biodiversidade. No entanto, os reais impactos, tanto positivos quanto negativos, da aquicultura na Amazônia ainda precisam ser estudados. Sobre a prática da aquicultura, sua importância nos ecossistemas e na segurança alimentar, assinale a correta. Letra A. Introdução de espécies exóticas de peixes com maior resistência a doenças e maior taxa de crescimento e reprodução leva ao desenvolvimento local e preservação.
não preserva, né, meu? Você está introduzindo um bicho de fora, né? Letra B. Construção de barragem para criação de peixes promove a conectividade dos rios. Aumenta a biodiversidade aquática. Não aumenta, diminui, né? Porque você vai ter um ambiente ali confinado e vai ter meia dúzia de espécies que vão ter vantagens naquele ambiente. Quem gosta mais de água parada do que quem gostava de água corrente, né? Letra C. Substituição da pecuária extensiva pela criação de peixes aumenta a oferta de alimentos proteicos por unidade de superfície de terreno e auxilia no combate ao aquecimento global devido à menor emissão de gás de efeito estufa. É essa daqui. Mas, assim, no tanque, na represa, também tem o cocô de peixe que vai se decompor ali e vai emitir gás também, né? Acho que emite metano, mas essa é uma outra questão. Uso de ração nos criatórios acelera o crescimento dos peixes e reduz a competição por alimentos. Até aí, beleza. Com benefícios para o meio ambiente, acumulando matéria orgânica no meio aquático. Não necessariamente. Pode causar eutrofização, uma série de outros problemas ali. Tá? É a C de cebola. Próxima vai estar lá na frente, questão 48. Matemática e geografia. Tem aqui, o gráfico a seguir mostra dados do censo de 2022 sobre a escolaridade da população brasileira por faixa etária. E aqui é bater o olho no que ele está falando e olhar no gráfico. Bate o olho, olha no gráfico, né? A questão de interpretação de gráfico. Então tem aqui, ó, nível de ensino que frequentava no censo de 2022, né? Diferentes faixas de idade. Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que mais de 50% das pessoas na faixa entre 15 e 17 anos frequentavam o ensino fundamental. Vamos lá, faixa entre 15 e 17 anos, mais da metade das pessoas está no ensino médio. Não é essa. Letra B, mais de 25% das pessoas na faixa entre 20 e 25 frequentavam um curso de graduação. Curso de graduação, 20 não chegou a mais de 25%. Letra C, mais de 50% das crianças de 4 anos frequentavam a pré-escola. 4 anos, mais de 50%. É quase, mas não é mais de. E, por fim, menos de 75% das pessoas na faixa de 15 e 17 frequentavam o ensino médio. Menos de 75%. Não chegou a 75% também. É essa. Letra D de dado. Depois, lá na frente, 56. Né? Acrônimos, é português e geografia essa aqui. São aquelas sopas de letras maiúsculas que costumam designar entidades de nomes compridos, como IBGE ou Unesco, né? Não existem para provocar emoção ou sentimento em si, são neutros, indolores, inodoros, né? Exceto pelas letras da WCNSF, né? Essas fazem chorar, causam horror e dor, significam Wanted Child, No Surviving Families, né? Criança ferida sem familiares vivos, negócio pesado, né? A sigla nem existia antes do ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro e da consequente terraplenagem da faixa de Gaza desencadeada por Israel. Nunca fizera falta, pois em nenhuma guerra anterior a orfandade infantil fora tão maciça. Em Gaza, as crianças WCNSF, abrigadas em hospitais ou junto às agências internacionais por vezes, nem sequer sabem declinar o nome. Emergem mudas de algum escombro, cobertas de pó e sangue, não choram, não demonstram medo. Estão em choque, à deriva na devastação total. Né? E aí, a gente tem que achar a correta, né? De acordo com o texto, né? Os acrônimos têm propósito designativo, mas a situação em Gaza levou à criação dessa sigla com propósito sentimental, né? Na verdade, ela está retratando, né? O que a sigla em si significa pode deixar as pessoas horrorizadas, tristes, né? Mas a sigla não foi criada para provocar horror, né? É o que ela retrata que provoca horror. Tá? Cuidado, né? O significante e o significado.
Letra B. São criados para alterar o significado de nomes compridos, né, que passou a designar um estado de comoção diante da guerra. Essa daqui pode ser, mas vamos ver se tem alguma um pouquinho melhor, né? Letra C. Servem para indicar algo novo, embora possam ser gerados para se referir a situações que ocorrem com frequência, como essa sigla, né? O texto está falando que não é algo frequente. Letra D. Costuma abreviar nomes sem produzir sentimentos, ao contrário do que ocorre com WCNSF, que remete ao sofrimento de crianças na faixa de Gaza. Eu acho que é essa. Deixa eu só olhar aqui a letra B de novo, que eu fiquei na dúvida. São criados para alterar o significado de nome. Não, na verdade, ela não altera o significado, né? Ela só abrevia a escrita do nome comprido, né? Eu bati rápido aqui o olho, me perdi nisso, né? O resto está certo dela, mas ela não altera o significado do nome. É a letra D de dado. Depois, né, questão 57, questão 58 e até a 59, né, tá remetendo, né, a 57 e 58 a questão do morador de rua, né? Tem a carta aqui do Antônio Prata, né, falando que não gosta de usar essa expressão, né, e de uma outra organização que remetem, mas as duas questões é português, né? O tema em si é geográfico, né? Moradores de rua a gente fala bastante disso, né? Mas não a resposta da questão não remete à geografia. A questão 58, ela também a resposta é português, né? Antagonismos, tem que ler e ver aí, né, o que é antagônico, contraditório entre um e outro. Mas aqui eu queria mencionar que ele está falando de racismo ambiental, né? Ou seja, a charge, aqui os desenhinhos e o texto. Racismo ambiental é um tipo de expressão que ela já tem vários nomes na geografia, né? O Milton Santos, ele falava em desigualdade espacial. Daí um pessoal começou a falar em desigualdade socioespacial para ver se ficava mais claro. Daí depois começou a se usar a expressão segregação socioespacial. E agora se fala em racismo ambiental, né? Todas elas, né? Diferença entre ricos e pobres em função do lugar onde eles vivem, né? Obviamente, como a maior parte dos pobres aqui no Brasil é negra, né? Por isso que se fala também em racismo, né? Justamente porque essas pessoas vão ter ao longo da vida mais dificuldade, né, para prosperarem, de certa forma, de acordo com o lugar onde elas vivem, a condição de vida que elas têm. Né? Só para dar um exemplo, se você mora do lado de onde você trabalha, e se você tem uma pessoa que mora 2 horas, né, para trabalhar nesse mesmo lugar, mesmo que essas pessoas ganhem exatamente o mesmo salário, quem mora perto está descansado, né? E pode fazer muito mais coisa com o seu tempo livre do que quem tem que ficar 2 horas de ônibus para chegar, 2 horas de ônibus para voltar, né? Vai ter o custo do transporte, o cansaço, enfim, vai ter um monte de desgastes que quem está mais perto do lugar de trabalho não teria, né? Enfim, essa é a ideia da desigualdade espacial lá do Milton Santos, né? E depois tem vários. Mas a questão aqui, ela é mais português, né, do que geografia. Depois, lá na frente, questão 64, né? Aqui é uma daquelas questões do livro, né? Então você teria que ler o livro aí que ele está falando, né? Mas, assim, às vezes, se você tiver um pouquinho de bom senso, né? Conhece meio por alto, você consegue aí responder a questão, né? Por exemplo, no conto Uma Experiência Privada que entrega a coletânea no seu pescoço, né? A Chimamanda Adichie, jovem protagonista Chica, né? Extrai de sua experiência que a Chimamanda Adichie, ela é uma escritora africana. Deixa eu ver de qual país, que eu não lembro agora. Chimamanda Adichie, né? Nascimento na Nigéria. Ela é nigeriana. Bem, ela é nigeriana, né? Prêmio Nobel, acho que de literatura. Enfim, né? Então a gente vai ler aqui
E, assim, as diferenças étnico-culturais dos povos são consequência de estereótipos criados por países do norte global, né? Isso aqui, assim, a diferença étnico-cultural, ela está ligada ao lugar onde as populações se desenvolveram, né? O pessoal escroto do norte global pode, através da colonização, ter explorado, destruído, afetado como essas populações se desenvolveram. Mas eles não criaram as diferenças étnico-culturais, se aproveitaram delas, muitas vezes, para gerar conflito e tirar vantagem da situação, né? Chimamanda não iria dizer isso, né? Letra B. Diferenças étnico-culturais dos povos podem ser manipuladas por setores sociais de acordo, de modo, né, a ter consequências políticas. É essa, né? As outras. Tensões étnicas ou religiosas não causam perda. Ela não ia falar isso, né? Uma mulher que é importante, né? Não ia falar uma besteira dessa. E letra D, tensões socio-religiosas não podem agregar indivíduos em comunhões porque causam choque a uma das partes, né? Aqui, assim, e teria que ler o livro mesmo, né? Porque tensões socio-religiosas, acho que não existe comunhão também entre indivíduos. Esse negócio é meio idealizado, né? Dentro da mesma igreja, dentro do mesmo culto, dentro do mesmo templo, sei lá, de qualquer coisa, você vai ter picuinha e treta, né? Mas enfim, eu acho que o livro não é sobre essa. Se eu não me engano, é a letra B, né? Mas eu não li, então leia o livro e depois você veja aí se é a letra B ou a letra D, né? Mas enfim, no mais, temos aqui a questão 66. 66. Aqui é do incêndio no carvão, mas é mais biologia e química, né? Que acho que os biólogos e químicos conseguiriam dizer melhor. Eu sei que numa combustão de carvão o produto é monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Tem monóxido quando é incompleta, dióxido quando é completa, mas eu não sei essa coisa do altamente tóxico, né? Eu acho que é a letra A, mas vamos deixar para quem sabe. Aqui, parará, parará. 69, 70. 70 é uma questão de química e de biologia. Mas eu vou dar o meu pitaco, porque eu consegui chegar na resposta pensando em termos geográficos. Potencial de micro e macroalgas para a produção de biocombustíveis, uma breve revisão, é o título incompleto de um estudo de revisão bibliográfica em que os autores, entre outras informações, dão destaque especial à composição da biomassa nesses dois tipos de organismos aquáticos. Num trecho do artigo, afirma-se que as macroalgas são utilizadas principalmente na extração de hidrocoloides e que uma espécie de alga marrom pode produzir até 13 kg de biomassa seca por ano, da qual 33% são carboidratos. Então, assim, ó, biomassa seca, carboidrato. Carboidrato, na minha cabeça, eu lembro de açúcar. Açúcar, eu lembro de cana-de-açúcar, que a gente usa para fazer etanol. Tá? Microalgas, por outro lado, comumente podem duplicar sua biomassa. Em 24 horas, na sua fase de crescimento exponencial, podem dobrar biomassa em até 3,5 horas. Biomassa seca contém 50% de lipídio. Lipídio é gordura, né? Óleo de soja, óleo de dendê, óleo de mamona, né? Biodiesel. Né? Então você tem aí dois biocombustíveis, né? Dois potencial para biocombustíveis. Um para fazer bioetanol, o outro para fazer provavelmente biodiesel. Né? A partir das breves informações, né? Pode-se afirmar então que as macroalgas, né? Então, microalgas. Parará, parará. Macroalgas, né? Macroalgas, a gente já sabe que é carboidrato, então é bioetanol. Então, bioetanol, letra A ou C, né? Bioetanol
ele é fermentado para produzir álcool. Agora, assim, eu sei disso porque eu assisti aula de biologia e química e prestei atenção. Então, assim, eu conseguiria ficar só na geografia, né? Se eu fico só na geografia entre a letra A e a letra C, né? É, eu sei que a resposta é a letra A, mas é o conhecimento que eu tive das aulas ali de química, né? Fermentação, para você lidar com carboidrato e produzir álcool, né? E transesterificação para você lidar com óleo, né? Mas aí é de outra disciplina, tá? E do que eu tinha para falar era isso. Muito obrigado a todos e tchau, tchau.